E aqui eu preparei algumas questões aí para a gente discutir, até curiosidades minhas também, que são as questões que normalmente as noivas me apresentam. E uma delas, Rafa, queria que você falasse, comentasse um pouquinho, quais são os cuidados ao escolher um celebrante? Legal, pergunta fantástica. Legal a gente ter essa consciência, né, de que a gente precisa ter uma certa união, né, no mercado. É um mercado realmente... Ele não é fechado, né? Ele é um mercado aberto para qualquer pessoa, mas realmente os que mais acabam se destacando são os mais qualificados, os mais profissionais mesmo, né? Então a gente tem que estar sempre pensando no casal. É o foco de qualquer situação que envolva casamento. Infelizmente, algumas empresas de casamento não têm essa consciência e trabalham meio que... Eu tive poucas situações assim, tá? Pouquíssimas mesmo. A maioria das vezes, a gente está sempre trabalhando em prol de um objetivo comum, né? Que é somar cada um as suas qualidades, os seus talentos, as suas ferramentas. Eu tô falando de todas as empresas, tá? Sim. Foto, filmagem, orquestra e tudo mais. Eu tenho um contato grande até com a parte de o pessoal da assessoria, né? Porque é a assessoria que faz esse link, é a empresa de assessoria que vai organizar, é o maestro ali, né, do evento, e também com o pessoal da música, pelo fato de eu cantar na cerimônia, então a gente tem que estar junto ali, a gente tem que estar somando ali as nossas ferramentas, né? O pessoal de foto, filmagem também, a gente tem bastante contato, porque a gente, né, durante a cerimônia, eu preciso colaborar para que eles tenham condições de fazer boas fotos, boas filmagens, né? Então tem momentos que eu tenho que sair de cena, né? Isso é você pensar em conjunto, tá? Então vamos começar do início, né? Só um detalhe, Rafa, muito importante do que você falou, é a questão de quando no dia do casamento em si não existe partidos, né? Nós todos trabalhamos para realizar o sonho da noiva. Então isso que você falou foi muito precioso, né, cara? Nós não somos rivais, né? Nós somos colegas de trabalho que se completa ali no dia do casamento. Isso aí foi fantástico que você falou. Exatamente. Tem que ser assim, né? Porque senão não flui, né? Não acontece, não tem harmonia, né? Precisa ter harmonia entre os profissionais contratados ali. Mas a questão que você me perguntou, vamos lá, a primeira pergunta é do que é necessário, né, um celebrante. Primeiro, o casal, ele precisa ter consciência do que ele quer, né, porque tem perfil para todo mundo. Então hoje o celebrante, vamos falar um pouquinho do que é o celebrante para chegar na sua resposta, tá? Mas o celebrante é uma profissão, uma função relativamente nova, né, da forma como a gente tem organizado isso hoje. A gente está falando aí de 5, 6 anos atrás. Então é algo que a gente vem desenvolvendo, os profissionais celebrantes, a gente vem desenvolvendo juntos, assim, desde a nomenclatura. Antigamente não sabia nem o que fazia, se era mestre de cerimônias de casamento. Então a gente definiu o que é um celebrante social, né? Valores, qualificações, e a gente vai se juntando aí para realmente fazer um mercado melhor, né? Mais qualificado. Você vê que antigamente você procurava celebrante, não existia, né? Hoje você põe no Google aí, aparece um monte, assim. Então, cada vez mais surgindo mais profissionais, e isso é muito bom, né? E o que é legal, que a maioria dos profissionais hoje vem de outras áreas, a maioria da área da comunicação, né? São comunicadores, são professores, poetas, atores, jornalistas, cantores, como é o meu caso. A gente tem um amigo que é mágico também, que faz celebração, né? E cada um com as suas ferramentas. Então existe perfil de celebrante para vários tipos de perfis de noivos, tá? Então o casal, ele precisa identificar qual é o perfil que ele quer para a cerimônia dele. Normalmente os celebrantes hoje têm um padrão onde a gente fala que é uma cerimônia personalizada, né? A ideia de ser cerimônia personalizada é que você não segue um ritual específico. Você vai moldar a cerimônia de acordo com a história, as crenças e os valores do casal.
Então isso é importante de ter como primícia qualquer celebrante, e é o que o mercado realmente coloca à disposição dos celebrantes profissionais. Eles atuam dessa forma, nós atuamos dessa forma, né? Então uma celebração personalizada, o profissional ele tem que ter a sensibilidade, tem que ter ferramentas e qualificação para conseguir construir esse texto, né? Para conseguir construir as nuances, os detalhes da cerimônia, porque eu falo que o celebrante ele é o porta-voz do casal, né? Isso eu sempre digo, é ele que vai dar voz à história dos noivos, ao amor do casal, a como eles se identificaram na vida, qual é a conexão desse casal, e aí envolve não só o casal, mas a família num todo, as duas famílias, né? Então o casal ele precisa ter a plena ciência de como ele quer construir essa cerimônia. E isso é vários detalhes que né, competem a isso. Desde a escolha do local, então se você vai casar num sítio, se você vai casar num buffet, num salão fechado, se você vai casar de dia, de noite. Então você começa a identificar a quantidade de convidados. Aí você tem um casamento tradicional aí de 200 convidados, você pode ter um mini wedding com 50, 60 convidados, um micro wedding com 30 convidados, um home wedding, né, que é você, os noivos ali na casa, no jardim da casa, com os pais e os irmãos, um exemplo, né? E aí você tem o elopement, que é um casamento a dois, é só o casal, pode ser numa montanha, numa cachoeira, e normalmente vai o casal e o celebrante, né? Então, tudo isso acaba definindo a personalidade do evento. E aí, dentro disso, você tem mais ou menos uma ideia do que você quer. E aí você vai buscar um celebrante que tem a ver com essa sua personalidade, né? Com aquilo que você criou pro seu evento, né? Então, isso tem que estar muito claro pro casal, né? Ele precisa ter muita certeza. E eu sempre falo, como encontrar um celebrante? Primeira coisa é definir se essa pessoa é realmente um profissional, né? Porque eu falo que ser celebrante não é só subir no altar e ler um poema, né? Tem muita gente que acha que é só ir lá falar umas palavras bonitas e tá tudo bem. E não exige muito mais, né, de estudo. É uma dedicação realmente intensa, é tudo muito à flor da pele, a gente tá lidando com emoções, com sentimentos, né? Então se a pessoa tá despreparada... E tem a questão também de, no seu caso, né, que eu conheço tão de perto, tem a questão de estudar também, né, cara? De se preparar para fazer isso. Não desculpa, até te cortei. Eu vi um post seu, achei bem engraçado. Um post de brincadeira, lógico, de zoeira, né? Tipo, ela falou que o tio dela que vai... É um Reels, mas né? Eu fiz um Reels lá no... Mas é bem isso mesmo, né, Rafa? Não... Tipo, vai dar ruim, né, cara? Vai, com certeza, porque não tem estrutura, né, cara? O profissional ele precisa ter estrutura, né? Ele tem que ter um conhecimento, não só de saber escrever, de saber fazer uma boa poesia, né? Captar bem a história do casal e transformar isso numa história bacana que né, consiga segurar a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas realmente percebam que isso foi feito de uma forma profissional, né? De uma forma bem estruturada. Falou que a cerimônia ela tem que ser bem estruturada, né? Então, foram anos de dedicação, né? Eu tenho 15 anos cantando em casamento, e aí eu fui me preparar para me tornar celebrante. Quando eu vi que existia essa profissão, eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? E se deixarem eu cantar lá no altar, melhor ainda, né? Então eu abri mão de uma carreira musical que eu tive durante anos, você acompanhou muito isso. Sim. De várias coisas que eu vivi com a música, desde assim, programas de televisão, contrato com gravadora, uma porrada de coisas que aconteceram na minha vida com a música que foram maravilhosas. E eu meio que abri mão de tudo isso para me dedicar à celebração, né? Então quando eu decidi viver disso, eu fui estudar, fui me qualificar, foram anos ali, meses de estudo para realizar minha primeira cerimônia, sendo que eu já tinha 15 anos assistindo e acompanhando casamentos e estudando, né, coordenando algumas situações e tal, né, produzindo eventos e tudo mais. Então, eu falo, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil subir lá no altar. Primeiro que você tem que saber, a primeira coisa é falar no microfone, né? Você vai falar em público. Então, você precisa conhecer de várias ferramentas aí de oratória, de
de som até, de saber se sua voz tá boa, se não tá. São muitos detalhes, né? Muita coisa. Mas voltando lá na pergunta, o que eu acho que é importante para um casal escolher um celebrante, primeira coisa é referências, né? Então a internet hoje ela ajuda muito nesse ponto de te dar um leque, né? Ali um menu, né, de bons profissionais, e ali você consegue encontrar referências. Não tá tudo ali, tá? Muita coisa mesmo que eu faço não está lá ainda, né? A gente vai colocando aos poucos e tal. Mas a internet ela já te dá uma boa referência, as indicações também é importante, e aí sim você vai conversar com a pessoa. Hoje a gente faz tudo muito remotamente, né? As minhas reuniões, sim, até porque eu não fico preso só em uma região. Eu atuo muito em São Paulo e na Grande São Paulo, capital e Grande São Paulo, porque a gente tem muitos espaços, né? Mas eu atuo muito no litoral, atuo muito no interior de São Paulo também, então eu me divido nessas regiões, então não dá para ficar fazendo reunião. Eu gostaria muito de sentar com o casal, tomar um café, antigamente eu até conseguia, hoje não consigo mais, então as reuniões, a maioria é tudo muito remota, né? Tudo online. Então, com a indicação, às vezes, de uma assessora, de alguém que já assistiu um casamento, muitos casais que vêm conversar comigo falam, já tive num casamento que você celebrou, ou meu primo casou e deu o seu telefone e tal. Então, isso é um primeiro passo, e aí sim você vai ver a identificação. Então, a primeira coisa para mim é referência, né? E aí a identificação quando você bate um papo com a pessoa, mesmo que seja por vídeo, né? Eu tive um casal, por exemplo, que falou pra mim, falou, Rafael, poxa, a gente trocando áudios no WhatsApp, e ele falou, olha, legal que você tá falando comigo, porque os outros que eu consultei, né, outros colegas nem falavam, eu não consegui nem ouvir a voz da pessoa. Né? Então, nessa reunião, você tem um processo de identificação, de você sentir no coração, que é importante também isso, né? Que eu falo que tem que buscar as questões técnicas, né, as questões profissionais, mas o casal também precisa sentir no coração se aquela pessoa ela vai suprir, né, a expectativa daquele casal. Então, sentiu no coração, tem referências, tem uma boa qualificação, tem um conteúdo legal, né, cara? Tem um material bacana que você pode ver, que você pode assistir. Então você já molda que realmente aquela pessoa traz uma confiança. Aí é o lance da empatia, né? Porque para o celebrante também é importante que ele se identifique com o casal, né? E eu falo que a empatia ela é dos dois lados. A confiança ela tem que ser eu já disse alguns nãos, tá? É importante isso. Eu falo que o não é tão importante quanto o sim, né? Eu já tive alguns casamentos em que eu falei não vou celebrar porque não tô sentindo realmente que existe algo verdadeiro aí. E desde negociação até realmente a história do casal. Porque ali, eu falo, o sentimento, ele vai aflorar, né? O casamento, ele é muito impactante. A prática, né? Você vive isso também com a música. Sim. Você sabe que o que acontece ali é único, é algo que vai mudar a vida daquelas duas famílias. Com certeza. Né? A partir daquele momento, você passa a desenvolver uma nova célula familiar, né? É algo assim, é mágico, né? É maravilhoso, assim, você ter a oportunidade de conduzir esse momento. Por isso que eu falo que para mim é sempre uma grande honra eu ser escolhido por um casal para conduzir esse momento.